Sejam bem-vindos a mais uma live do CEPMM. Possamos juntos, nesse momento, encontrar um afago, um pensamento, uma palavra ou algo que consiga te ajudar, te esclarecer naquilo que você busca nesse momento. Então, que Deus e toda a espiritualidade, onde quer que você esteja, possa nesse momento alimentar a sua aura de boas energias, abrindo o seu coração e a sua mente para receber algo que comece com uma mudança aí dentro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja, em nome de Jesus. Bom, estamos há um tempo aí falando sobre mediunidade, e eu acho que esse tema ele é sempre com muitas discussões, muito amplo e com várias visões diferentes sobre entendimento, né? A gente vem falando do movimento, a Maria falou mediunidade, a parte espírita, a parte humana também. O Rafa falou sobre a questão do movimento, da intensidade, das ações que nós temos na vida, sobre como nós decidimos nos movimentar em relação à vida. Eu quero aproveitar para falar um pouquinho do tema mediunidade, com algo que eu sempre tento trazer como reflexão, que é como eu penso. Isso não significa que é uma verdade, não é um caminho a ser seguido, muito menos que eu sou dona da razão. Mas é, às vezes, uma forma mais fácil que eu tenho de entendimento daquilo que, durante esse tempo na casa, vem sendo estudado, do que eu acredito, do que me completa a nível de religião e que me traz várias reflexões. Mas eu acho que é importante a gente reforçar sobre o quanto a mediunidade ela é algo importante a ser discutido e estudado. Mas para eu começar, eu quero falar um pouco sobre Jesus, mas no sentido da reencarnação, até eu chegar no ponto que é a mediunidade e o entendimento sobre energias. Quando a gente fala de Jesus, e principalmente sobre a data de ontem, que representa a Páscoa, a gente busca sempre reflexões, né? Período pós-quaresma, onde a gente tem um momento em que Jesus é tentado, onde ele se coloca, à disposição, de vários sentimentos e energias para ser testado, e isso religiosamente tem impacto em vários âmbitos. A nível espiritual, a espiritualidade traz para nós que a quaresma é um momento difícil, porque vários tipos de energia estão mais livres, e a gente precisa reorganizar algumas coisas e entender esse momento da quaresma como um momento de provação realmente. Mas depois desse momento, Jesus dá um recadinho que eu, Andressa, entendo como renascimento. Algo... esse renascimento, ele representa, para mim, Jesus como um corpo, como uma carne, mas sim no seu espírito, naquilo que nós acreditamos nessa religião que é a Umbanda, a presença dele. E no renascimento, na ressurreição, vem mais forte ainda a importância da gente buscar um entendimento sobre a energia, porque o corpo de Jesus se desintegra, o corpo de Jesus some e as pessoas ficam pensativas de como isso aconteceu, e ele traz esse recado para nós. No meu entendimento, e na explicação que faz sentido, não há outra forma para explicar não só acontecimentos, mas sentimentos que nós temos, formas de pensamento, e a forma como a gente entende. A gente tem 2 filhos, e nós somos completamente diferentes. Pode acontecer numa família com muito mais filhos, com pessoas criadas da mesma forma, que são completamente diferentes, que recebem as coisas completamente diferentes.
Para mim, isso não se explica se não fosse o histórico que nós trazemos, que nós carregamos através do lado espiritual, do plano espiritual. Estudar isso melhor, fica mais claro o processo não matéria, o processo da existência do espírito e o quanto nós temos capacidade de interação com isso. E aí vem através de Allan Kardec, isso foi comprovado, né? Ele trouxe fisicamente efeitos que provavam para as outras pessoas de acontecimentos que o homem não tinha poder, né? O ser humano não tinha poder de executar de forma clara, né? E aí foi entendido o quanto a influência espiritual existe. Partindo desse princípio do que Jesus trouxe, da reencarnação, esse movimento da vida ele deve acontecer através de propósitos. E esses propósitos, por mais que não sejam claros, eles precisam ser sentidos. Durante muito tempo eu não tinha, de forma tão clara, qual tipo de médium eu queria me tornar. Com quais características, com quais capacidades mediúnicas. Eu sabia de um caminho, de um começo, de um movimento que eu precisava fazer para entender o que eu sentia, alguns efeitos que aconteciam comigo, de pensamentos, de sentimentos, de absorver energias, e do quanto isso influenciava as minhas emoções, e o quanto isso me desgastava até, por não entender, por achar que não tinha explicação. E a falta de conhecimento para conseguir entender isso é um processo que demanda tempo. Só que também, para que esse tempo aconteça e as respostas venham, é preciso esse movimento que o Rafa trouxe na semana passada, de querer, de fazer acontecer, de colocar esforço, de colocar força. Mas também, para entender esse processo mediúnico, também é importante entender o papel da religião. Muita gente diz, e eu escuto muito isso, eu não quero exercer a religião porque a religião não me representa. E às vezes o que não representa não é o que é dito, né? Na base moral que Jesus trouxe, mas sim o como isso é dito e por quem isso é dito. Por quem isso é pregado, né? Dentro de uma religião, o que eu estou querendo dizer é que ela é feita por seres humanos, com um propósito, vários acontecimentos, né? Não concordâncias, né? De como fazer, mas o propósito é um só. O propósito ele não deixa de ser o mesmo. E se identificar com isso, seja em qualquer tipo de religião, é muito importante. Eu passei por várias metodologias, vários formatos. A minha família família por parte de mãe vem de uma educação católica muito forte. Então, durante a infância eu vivi isso com a minha bisavó, vivi isso com a minha avó. A nível de educação, minha mãe me incentivou a visitar outras religiões mais comuns. E durante um tempo também ela estudou um pouco sobre budismo e também tentei entender. Mas eu também tentei perceber também o que eu me identificava. Então esse processo de entender a vida, esse propósito, nós temos várias oportunidades. E para mim, esse processo ele tem a ver com Deus. Ele tem a ver com o que eu entendo de explicação, de respostas da vida. Essas respostas eu estou dizendo sobre os exemplos que nós já demos aqui, de como que algumas coisas se explicam a nível de família, a nível de acontecimentos, uma criança que desencarna, um acidente, uma situação, né? Uma pessoa que nasce com uma condição diferente, né? do que a gente chama de normal. Tudo isso não se explicava na minha cabeça e tinha que ter uma explicação. A reencarnação, ela fez sentido e eu decidi que era a forma, né? Eu entendi que essa era a forma como eu acredito ser a vida. E no processo de reencarnação, o que nós estudamos e o que a gente entende na nossa casa, que a espiritualidade passa, que é um processo necessário que vem acontecendo há milhares de anos, para que a gente saia
de um processo só carnal, matéria, né? Não só de sentimentos, mas a nível racional, e comece a entender o poder que nós temos de transformação e de evolução, para que o nosso espírito saia do estado ignorante. E aí ignorante, eu não estou falando só do saber, é ignorante de conhecimento, de experiências de vida, de escolhas, de consequências, né, de situações. O ignorante de, às vezes, não se observar, né? Não é só de ter um QI elevado, não. É o ignorante realmente de não procurar se entender. E a reencarnação, ela trouxe para mim respostas não para justificar o porquê que eu passo algumas coisas nessa vida. Porque só justificar por justificar, ok, mas o que eu vou fazer com isso? Né? Aonde que eu quero chegar? Qual que é o meu propósito? E Jesus é muito claro, assim, quando ele reaparece, né, a nível espiritual, e fala: estou aqui, vou continuar aonde vocês se reúnam para falar em meu nome. Que os meus ensinamentos, eles precisam fazer sentido, né? Eles precisam gerar, precisa gerar melhoria, precisa gerar esse conflito daquilo que eu cutuquei na sociedade, no homem, né? Na vida humana, da oportunidade que nós temos através da reencarnação para sermos melhores. E com esse processo de reencarnação, eu comecei a entender, eu vou repetir hoje, mas até para chegar no ponto que eu quero, que a reencarnação, a mediunidade, ela não é um processo de bônus da vida, né? Ele não é algo maravilhoso, nossa, essa pessoa é abençoada, ela veio de forma muito especial por ser médium. Todos nós temos uma capacidade mediúnica, todos nós temos uma forma de se conectar com essa energia, seja ela como é que você chama, mas de entender que existe algo maior. E isso começa através da fé, do que eu acredito. Precisa necessariamente ser baseado em uma forma, né, religiosa? Não necessariamente, mas a partir do momento que eu começo a estudar e entender sobre o que faz sentido nesse caminho reencarnatório. Então, nesta vida que é o que nós temos agora, nesta única vida aqui, nesse formato, com essas pessoas que eu convivo, com essas escolhas que eu tenho, com a condição que foi me dada a nível familiar, com as pessoas que eu reencontro, com as pessoas que eu encontro nessa vida, que eu tenho a oportunidade de me aproximar, nesta vida aqui, o que eu posso fazer através do que eu entendo que é mediúnico para que isso se transforme. E aí vem um pouco sobre o conhecimento energia. Às vezes, eu percebo em várias conversas, antes até de falar sobre isso, por que eu quis falar sobre energia? A gente vem falando muito sobre esse caminho da mediunidade, esse movimento, esse esforço, e durante muito tempo, nós aqui na casa, às vezes a gente se fechou muito a situações internas, né, a processos internos, e isso cada vez mais vem sendo exigido de nós, esse comportamento, e levar essa mediunidade para a nossa vida também. Nós somos médiuns aqui dentro e lá fora. O que nós estamos fazendo a nível social, o que nós estamos fazendo a nível mental, para que a gente também se preocupe com o todo desse planeta, o todo de olhar para o lado e falar: cara, está acontecendo uma guerra em tal lugar, eu me preocupo com isso, eu me envolvo, eu quero entender, eu quero saber o porquê que politicamente as coisas não estão dando certo, aonde que eu posso me posicionar quando alguém pergunta a minha opinião, como que eu posso ser alguém diferente que influencia sempre para um lado positivo, mesmo sabendo de todo o lado negativo que existe ainda. Isso é um processo de escolha, isso é um caminho de escolha, mas também isso só acontece quando a gente começa a entender o nosso papel. E aí, falando desse processo mediúnico dentro e fora da casa, muita gente quer esse caminho, muita gente entende: nossa, eu tenho influência, nossa, eu percebo que às vezes eu sinto, né? Às vezes eu me aproximo das pessoas e eu tenho dificuldade de ficar perto das pessoas, eu sinto que as pessoas sugam minha energia, ou que eu me envolvo em alguns sentimentos e pego a energia de outras pessoas e fico muito mal, ou eu escuto alguma coisa e fico com medo na minha casa, ou acontecem algumas situações que não tem explicação, né, que parecem recados que vêm do além.
tudo isso já aconteceu com você que está assistindo. Alguma coisa já aconteceu na sua vida que você se questionou, né? Por que isso aconteceu, como que isso aconteceu e da onde que vem essa energia, essa influência ou esse movimento. E para começar a entender isso, são sinais, eu acredito que são sinais sempre dados para a gente perceber que nós todos somos médiums, nós estamos no meio da parte racional e emocional, com o nosso corpo material e com a capacidade de sentir, capacidade de entender a existência de um outro plano espiritual. E essa conexão, essa conversa, essa interação é a mediunidade. E ela acontece dentro de uma igreja evangélica, ela acontece dentro de um templo budista, ela acontece dentro de uma linha kardecista, só que com formas, palavras e jeitos diferentes de expor isso dentro de uma igreja católica, e cada um se identifica até certo processo, até certa explicação. Ah, Andressa, mas o homem deturpa a religião e às vezes eu não consigo acessar. Ok, procure estudar e procure entender até que ponto você consegue sentir e aonde você consegue respostas. Através de confiança, através da sua fé e através desse ser que você acredita acima de tudo. Como eu disse para vocês, eu não sou dona da verdade, mas um dia a gente conversando aqui no centro, eu falei isso em outros momentos aqui na live, eu não enxergo Deus como um homem, cabeça, corpo, braço e perna. Eu, Andressa, não consigo. Eu enxergo uma energia, às vezes concentrada em um lugar, às vezes em todos os lugares, mas uma energia extremamente inteligente, que está em muitos lugares e que tem capacidade de entendimento e de força para gerir isso tudo. Tem gente que enxerga num formato de homem, tem gente que enxerga o sol como Deus, tem gente que enxerga como a natureza. E eu acho que isso indifere porque nós somos diferentes e cada um vai entender de uma forma. Agora, falar que nós não temos capacidade de entender a mediunidade, sabemos que acredito na reencarnação, sabemos que acredito em um Deus que está acima de todas as coisas, começo a trabalhar a minha fé, o processo mediúnico ele é natural. Eu vou sentir energias, eu vou absorver energias, eu vou alimentar energias, eu vou gerar energias. E isso precisa começar a ficar claro a partir do momento que eu penso. Na verdade, a partir do momento que eu respiro. Quando a gente reencarna nesse plano material, nós temos um propósito firmado com a espiritualidade que nos guiou até aqui e que foi permitida essa reencarnação. Um propósito, um caminho, como um desafio mesmo. Olha, você tem esses pontos aqui e terá a oportunidade para poder trabalhar isso. E sentir que a vida não acaba aqui, saber que a vida não acaba aqui, é começar a entender esse processo energético. E ele vai muito além da nossa capacidade de imaginação. Eu estou falando de energia, mas é porque às vezes, nesse caminho de falar de mediunidade dentro e fora da casa, muita gente quer o caminho mais fácil, que alguém senta, explica, agora você vai sentar, vai girar uma vez, o guia vai descer, ele vai dar o passe, vai falar o que precisa para outra pessoa, você não vai fazer nada, vai ser lindo, a outra pessoa vai amar, você vai resolver a vida da outra pessoa, e esse guia vai te dar um passe, ele já vai te limpar, também vai abrir seus caminhos, e pronto, sua vida está resolvida, mediunicamente deu tudo certo. Não funciona assim. Como eu disse para vocês, a mediunidade não é um dom. Ela faz parte de um processo kármico que é uma oportunidade, uma porta, um caminho, uma abertura de conhecimento e autoconhecimento do seu processo de capacidade que você tem de gerar energia a seu favor e a favor de outras pessoas. Se eu respiro, se eu penso, eu estou gerando energia. Isso é plasmado, isso é
Eu jogo para o universo os meus pensamentos. Algumas coisas, né, de antigamente, que os avós falavam, outras crenças falam, você atrai aquilo que você pensa, a forma como você age atrai esse tipo de energia para perto de você. Eu sempre comento, as pessoas às vezes procuram o centro e falam, porque alguém fez alguma coisa para mim, tem um obsessor atrapalhando minha vida e tira isso de mim para minha vida dar certo. Se você percebe, se você sabe, se alguém falou sobre esse processo que vem acontecendo, mediunicamente você percebeu essa conexão, você percebe essa energia, negativa ou não, mas em algum momento você deixou ela se aproximar. Em algum momento em que você não soube lidar com as suas emoções, em que você duvidou de algumas coisas, em que você alimentou uma energia negativa, você plasmou isso no seu campo áureo. Pensa que cada um de nós temos um mundinho aqui em volta do corpo material. E esse mundinho nosso, ele vai se interagindo com outros mundos, né? Com outras pessoas, com outros tipos de pensamento, outros tipos de criação, outros tipos de entendimento, outras energias. Mas essas energias, para elas interagirem, elas têm que, no mínimo, se aproximarem, né? E entender. Essa energia dá certo comigo, não dá? Ela não bateu muito bom, né? E eu preciso transformar isso, eu vou absorver, eu não vou. Mas até chegar a esse ponto, é muita confusão. A tendência é a gente fugir. A tendência é a gente não querer entender. É falar, não vou gerar esse movimento. Vou pedir para Deus tirar isso de mim e pronto. Mas eu não tenho uma ação diferente de tentar entender. Mas o que eu pensei? O que talvez aquela pessoa pode ter trazido esse tipo de sentimento? O que será que pegou? O que será que doeu? Qual o tipo de energia que eu senti? A gente já falou aqui sobre reparar e observar, e é muito mais sobre observar, né? As atitudes do outro, como que o outro pensa, como que o outro se porta, o que o outro fala, como que ele se comporta, quais são os movimentos dessa outra pessoa na vida dela. E às vezes eu não conheço a outra pessoa, mas às vezes a energia não bate, então eu dou um passinho para trás, eu observo primeiro, tento entender antes de fazer qualquer julgamento. Mas esse processo de energia, ele é algo natural do dia a dia, a gente não para prestar atenção no quanto nós somos geradores, influenciadores e absorve esse tipo de energia. Que está em todo lugar, tudo é energia. Quando eu falei de Jesus, a minha crença sobre pensar em Deus e pensar na presença de Jesus é na energia de tudo que ele trouxe de conhecimento e de base moral e que até hoje perdura. Não para crer no corpo físico da presença dele aqui, mas na energia que ele deixou como caminho de evolução. Oi, madrinha. Nunca vai compreender mediunidade ou campo de energia se não se conhecer. Não tem como. Se você não se conhece enquanto pessoa, enquanto mente, enquanto ação, enquanto atitude, eu posso, intelectualmente falando, ter várias teorias, mas eu continuo não compreendendo. Porque eu já sou um campo de energia que vibra intensamente. Se eu não consigo entender esse campo meu que vibra intensamente, eu não vou conseguir. E qualquer resposta que seja dada, qualquer explicação que seja dado, eu não vou conseguir compreender. Porque eu não consigo compreender o meu campo de energia, que são os meus pensamentos, consequentemente as minhas ações. Então, é por isso que a espiritualidade bate na mesma tecla, né? Que conhece-te a ti mesmo. Esse é o primeiro passo para me entender. Nosso pensamento, ele vibra o tempo inteiro. Todos os nossos movimentos físicos estão vibrando o tempo inteiro, os nossos sentimentos vibram o tempo inteiro, criando dentro desse movimento esse campo de energia. Sim. Então é muito importante que se fale sobre isso, a gente está sempre falando, mas a gente vai ter sempre que reforçar, porque eu não vou conseguir fazer a leitura, não vou conseguir compreender, não adianta. Eu acho que isso que a senhora trouxe é um ponto que eu acho importante ressaltar.
Esse autoconhecimento, ele tem a ver muito com como a nossa casa funciona. E aí eu vou pegar um pouquinho do que o Rafa falou na semana passada sobre movimento, porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida, que a gente consiga entender esse processo mediúnico muito rápido. Mas ele falou sobre aceleração, né? Na física, acho que a segunda lei de Newton é força vezes a massa. Vamos considerar que a massa é a minha intenção, né? E a força que eu aplico nessa intenção do que eu quero conhecer. Essa força é muito a minha vontade, o meu querer. Isso vai determinar o tempo, a velocidade, a aceleração em que as coisas vão acontecer na minha vida. Eu não sei se todo mundo conseguiu entender, se eu falei muito rápido, tia. Não? Deu pra... Pensando a nível científico, física, a gente entender o processo de resultado das coisas tem a ver com o querer. E o querer tem a ver com o que a madrinha falou sobre se conhecer. Às vezes os guias falam o melhor caminho. Posso te mostrar mais bonito, mais lindo, que o que você vai encontrar lá na frente é muito maravilhoso, né? Mas se você não quiser se movimentar para isso, não fizer força para movimentar e não tiver a intenção do seu propósito, isso não acontece. Porém, para que você chegue nesse lugar da melhor palavra, melhor caminho, as melhores pessoas, é preciso que você se olhe primeiro. É preciso que você se enxergue. Se enxergue como um ser em evolução. Quanto mais nós ficamos apegados em querer ser bons, em querer ser reconhecido, em não achar que nós somos orgulhosos, não, eu sou humilde, eu consigo pedir desculpa, por exemplo. E a mediunidade, esse caminho de percorrer coisas boas que a gente tanto espera, numa aceleração de movimento, não, agora eu estou fazendo tudo isso aqui, minha vida vai melhorar 100%, a gente esquece que, na verdade, o propósito dentro da reencarnação é o autoconhecimento para que eu saiba realmente o que eu preciso melhorar. Eu sou uma pessoa impaciente, eu tenho... não, mas eu não sou impaciente com todo mundo, não, mas eu sou impaciente com a minha mãe, ou sou impaciente com meu pai, sou impaciente com meu irmão. Dentro da própria família a gente tem resposta de situações e coisas que nós precisamos melhorar. E, normalmente, quando as pessoas vêm no centro, elas sempre encontram respostas aqui na casa muito voltadas para o autoconhecimento. E isso acaba gerando muito conflito interno. Eu já tive conflitos homéricos comigo mesmo que foram gerados aqui dentro do centro. Através de palavras, através de questionamentos, através de ter sido colocada contra a parede, mas de frente comigo mesmo. De perceber o que às vezes eu fazia a nível de melindre, de levar tudo pro lado pessoal, achando que eu sempre estava errada, que eu nunca estava acertando nada, de me sentir rejeitada, de ter feito uma leitura em relação às coisas na minha vida e não dar abertura para que as pessoas se aproximassem, sempre colocando a justificativa na rejeição. Eu não me entendia como uma pessoa feliz profissionalmente e às vezes tinha dificuldade de entender o caminho e de que as coisas poderiam acontecer diferente. Então, são várias situações em que a gente se encontra, o do quanto às vezes a gente é muito ferrenho com as nossas decisões, do quanto nós somos controladores. Eu sou uma pessoa que tento, estou tentando, tenho traçado esse propósito para mim a nível de não querer controlar a vida, sabendo que eu não tenho controle, eu tenho controle das minhas escolhas, do que eu posso escolher fazer com algumas situações, e só de como a gente julga e cria dogmas, cria verdades na nossa cabeça como se aquilo não fosse mutável, não fosse orgânico, sabe? Como se não tivesse vida, como se fosse tudo muito quadradinho. Eu acredito que é isso e pronto, e isso não vai mudar nunca mais. E é muito pelo contrário, a vida ela é muito agitada, assim, de informações, de energia, de conhecimento, e a gente fica travado nesse querer as coisas místicas e querer soluções e querer revoluções sem antes prestar atenção nessa energia que a gente gera aqui dentro, e viver só de momentos. Não, mas eu tenho momentos
positivos. Mas o que eu estou fazendo com os momentos negativos? Eu estou lutando, eu estou alimentando de coisas diferentes, de situações diferentes. Como que isso vem sendo... Como que vem sendo essa luta, sabe, interna, de se conhecer? É muito complexo a gente achar que eu não tenho influência sobre o que eu desejo para as outras pessoas, sobre como eu recebo a energia das outras pessoas, do quanto eu posso transformar isso, né? É muito fácil terceirizar, e a gente vem falando disso já há um bom tempo. Então, isso que a madrinha trouxe do autoconhecimento é o principal caminho, eu acredito, para começar a entender a mediunidade. E aí, gente, eu acho que se todo mundo que acompanha a gente, ou se começar a voltar um pouquinho aí, quem não acompanha as outras lives, vai perceber que o principal objetivo é a gente falar sobre a parte humana mesmo, a parte terrena dos nossos desafios aqui, para entender o quanto essa espiritualidade está nos ajudando e está tentando encaminhar. Eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, mas falta também interesse, às vezes, da nossa parte, de tentar entender o caminhar e como, na verdade, essas influências energéticas, né, entender a vida como energia, a força de Jesus, a força espiritual, o movimento de energia, né, o quanto eu posso gerar e o quanto eu posso receber energia e como a vida acontece, né, em volta disso, fica mais fácil da gente conseguir encontrar caminhos de solução, sabe? De entender que alguns problemas a gente não tem ferramenta neste momento para resolver, mas eu vou me movimentar para que eu encontre essas ferramentas, né? De saber que as coisas não virão prontas. Eu preciso estudar, eu preciso tentar entender, eu preciso assistir uma live, eu preciso fazer uma leitura, eu preciso sentar com alguém que tem mais conhecimento que eu e perguntar, ver se faz sentido diante do que está sendo dito, questionar, tentar entender. Isso não é um problema. O problema é quando eu questiono para querer ter razão, né, para querer ser o dono da verdade. Muito pelo contrário, é quando eu quero realmente entender esse processo e estudar isso e respeitar o tempo desse aprendizado. É um caminho para que a mediunidade ela seja equilibrada. Isso não significa que nós médiums, né, seres humanos, não vamos ter influências ou não vamos ter proximidade de espíritos ruins ou de baixas energias. Não, nós estamos abertos a sentir tudo. Esse conhecimento que vai ajudar é a escolha do que eu vou alimentar a nível de energia. Se eu vou permitir que essa energia perdure, né? Porque identificar ela nós vamos, faz parte do nosso eu. Nós somos Yang e Yin, nós somos os dois lados, nós somos o complemento. Então nós temos capacidade da leitura da energia negativa e energia positiva. E o que fazer e como transformar isso são caminhos mediúnicos, seja ele através da incorporação, né, que as pessoas às vezes querem a solução e acham que é mais fácil. A maioria dos médiuns hoje não são inconscientes mais, são conscientes exatamente para trazer consciência nos seus atos, seja através da audição, seja através da fala, seja através da psicografia, de sentimentos. É muito mais mental, muito mais um processo de esforço diante do que a gente está buscando nesse caminho energético, tá? Do que está no cosmos mesmo, do que está nesse universo que não se explica para nossa mente, para essa capacidade desse estado humano que nós temos hoje. Mas se eu quero entender tudo isso, eu preciso me entender primeiro, preciso olhar para mim primeiro, e com um olhar de muita verdade, com um olhar de muita aceitação, com um olhar de busca de cura. Eu quero a cura, mas eu não quero o caminho dela, porque é difícil, é dolorido, eu vou encontrar situações e sentimentos em mim que eu não vou aceitar. Falar, não é possível que eu pense dessa forma, ou que eu sinto dessa forma, que eu tenho inveja. Já pararam para pensar? Quem normalmente assume... E aí, gente, eu não tô falando de você virar pro outro na brincadeira e falar, eu tenho inveja de você. Não, eu tô falando da inveja mesmo. Eu só conheço a inveja porque um dia eu senti inveja. E a gente não assume. Nós somos pessoas invejosas. Nós somos pessoas que carregam esse tipo de sentimento. Nós somos pessoas orgulhosas.
Nós somos pessoas que queremos ter razão, porque alimenta o poder, alimenta o saber e coloca a gente num patamar como se isso fosse, nossa, muito importante, sabe? Muito grande aqui dentro. Só que isso perde valor quando não perdura, né? Isso faz mal, a gente não assume, a gente vai tampando isso com milhões de outros sentimentos para fingir que tá tudo bem. E às vezes não tá tudo bem, eu continuo alimentando aquela inveja que eu não tenho coragem de falar que eu sinto. Tô dando esses exemplos para que aos poucos a gente se permita parar de procurar respostas fora e entender que a capacidade está aqui dentro, a nível de autoconhecimento, mas de consciência energética, consciência de seres humanos que sentem, pensam e são capazes de gerar energia. E eu estou falando de gerar, gente, não estou falando nem transformar. Quando eu paro para pensar que podemos gerar energia, a gente gera energia nova. Eu sou capaz, através de uma energia, sei lá, vou dar um exemplo. Começo a alimentar uma energia de positividade, de alegria dentro de mim. E alimento aquilo e decido levar isso para o Guto. Um pouquinho que ele tiver aberto, ele consegue receber isso e isso talvez pode transformar e a gente pode compartilhar milhões de outras coisas. Eu gero energia, eu gero pensamento, eu presto atenção no que a minha mente está alimentando. E eu sou capaz de transformar também. Certo? Guto, quer falar alguma coisa? Eu não. Tia? Mas dentro disso que você está falando, né? O maior propósito da humanidade na Terra é a gente aprender, se educar, evoluir, né? Se conhecer. Se não conhecer, como que a gente vai fazer essa aprendizagem de si mesmo? Né? E entender essas coisas todas que estão dentro da gente, da condição humana, tanto esse lado nosso, da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa da inveja, são os sentimentos todos que nós carregamos. Agora, o que a gente faz com isso? Como que a gente consegue transformar isso da gente? Eu acho que através desse conhecimento que você está falando, dessas energias que a gente vai sentindo. E a gente não dá atenção para isso, né? Não dá atenção. O que está aqui meu? O que eu posso entender com isso? O que eu posso fazer com isso? Né? Madrinha? A gente só consegue abrir a porta quando a gente a enxerga. Então, quando eu estou cego, né? E eu carrego dentro de mim que essa porta é inexistente, ela está na minha frente e eu não vou conseguir enxergar. Às vezes o cego consegue enxergar porque ele tem sensibilidade, ele vai tateando porque ele vê a possibilidade da porta. Mas quando eu, não sendo cego e não acredito que essa porta exista, ela não se abre porque eu não consigo enxergar. Então a porta principal de tudo isso que nós temos falado é a porta da alma. Se eu não conseguir enxergar essa porta da alma, eu nunca vou conseguir abrir. É isso que eu gostaria de falar. Beleza. Acho que é isso. Eu agradeço a todo mundo que assistiu ao vivo com a gente, quem for assistir depois, mas que aproveite esse momento que a gente compartilha com vocês para começar a trabalhar um pouquinho o seu próprio eu e a tomada de consciência, que eu acho que é o mais importante. O quanto nós temos impacto na nossa vida e na vida do outro e principalmente no nosso processo de evolução. Que Deus, Jesus, toda a espiritualidade esteja com você nesse momento, abençoando e permitindo, através da sua vontade, que a mudança aconteça, que as coisas boas cheguem, mas que através da sua força de vontade você consiga receber o que é bom, mas também consiga modificar aquilo que não está sendo agradável. Que Jesus abençoe e abençoe essa espiritualidade maravilhosa que nos acompanha. Eu mais quero o meu fôlego, tu és
presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, viva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, viva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto.